Graça e paz, meus irmãos. Nessa manhã eu gostaria de pensar com você um pouco sobre o Salmo 23. É um salmo que traz essa segurança, o que nós precisamos, exatamente isso, de segurança, palavra de esperança, palavra bíblica que venha afastar do nosso coração todo medo, toda falta de esperança, essa inquietação, essa turbulência que está acontecendo na nossa nação e no mundo. O salmista ele faz essa declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa confiança que Deus é soberano, essa confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, na Segunda Guerra Mundial, muitas crianças perderam seus pais. E essas crianças, elas iam para o orfanato e ficavam ali, tinha tudo, cuidado, ou seja, o melhor lugar. Essas crianças eram protegidas. Mas observava que, apesar de tudo, lá no orfanato, as crianças não conseguiam dormir, ficavam inquietas, chorando direto, com abalo emocional. E eles, analisando essas crianças, e chegou um psicólogo e teve a seguinte ideia: quando essas crianças iam dormir, embora já estivessem bem alimentadas, o psicólogo orientou para que essas crianças dormissem segurando um pedaço de pão. Elas não poderiam comer aquele pão, mas elas tinham que dormir segurando aquele pão. E assim foi feito. E eles perceberam que essas crianças, com o passar do tempo, elas voltaram a sorrir. Essas crianças, elas voltaram a brincar uma com a outra. Elas perderam o medo. Elas não tinham mais aquele abalo emocional. E eles perceberam o seguinte, que pelo simples fato de dormir segurando aquele pão, era a certeza de que o amanhã já estava garantido. Aquele pedaço de pão estava ali nas mãos daquelas crianças, dizendo o seguinte: não se preocupe com o amanhã já está garantido. E aí eu começo a pensar sobre o salmista. Parece que o salmista fala exatamente isso, quando ele deixa aqui: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Essa certeza que em meio às crises, em meio aos problemas, o Senhor, Ele já garantiu o nosso amanhã. As nossas maiores inquietações, as nossas maiores angústias, é exatamente com o dia de amanhã. Com quem nós vamos vestir, comer, beber, há uma inquietação. O salmista, ele, em meio a situações adversas, ele descansava no Senhor. E ele fala assim: ele me faz repousar. Imagine você repousar em meio às crises, à turbulência, e ele fala: ele me faz repousar. Meus irmãos, em Deus nós encontramos repouso. Em Deus o nosso coração sossega. O salmista, tem uma passagem bíblica que o salmista diz assim: eu fiz sossegar o meu coração. Exatamente isso, fazer sossegar o nosso coração diante dessa turbulência. Então diz assim: me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Meu irmão, preste atenção, o lugar de descanso não é você que escolhe, não é você que determina, mas é o pastor que guia as ovelhas, ele que sabe aonde existem as águas tranquilas. Não são as águas turbulentas. Deixa eu falar com você, todos os dias o nosso pastor, ele vai nos levar para beber água. Sabe aonde? Nas águas tranquilas.
Deus não quer que você fique bebendo de outras fontes, em águas agitadas, águas barrentas. Isso não vai matar a sua sede, pelo contrário, né? Vai envenenar a sua alma. Então ele deixa bem claro, ele me leva para juntos das águas de descanso. Meus irmãos, uma sugestão para você, eu estou seguindo essa sugestão, estou fazendo o máximo, porque nós estamos bebendo água suja às vezes, né? Estamos alimentando de tantas coisas. Você liga a internet, você pega uma mensagem, você pega aquilo, sabe, informações, fake news, tantas coisas, e a gente fica alimentando dessas coisas. E com o passar no final do dia, você percebe que a sua alma está inquieta, angustiada, sufocante, com desespero. Deixa Deus conduzir você e eu para junto dessas águas de descanso. Águas, lugar onde você vai encontrar descanso. E outra coisa que o salmista diz assim: refrigera a minha alma. Meus irmãos, pensem bem, nós precisamos que a nossa alma seja refrigerada nessa turbulência, nesse calor dessa crise. Nós precisamos de um refrigério, e somente Deus pode trazer esse refrigério. E ele fala assim: guia-me. Irmãos, toda ação aqui não é uma ação da ovelha, é uma ação do pastor guiando essas ovelhas. E por falar em o pastor guiar essas ovelhas, é bom lembrar o seguinte: a ovelha, ela tem pouco senso de direção. Alguns estudiosos dizem que as ovelhas só conseguem enxergar a 10 metros. Passando disso, ela não consegue enxergar mais. Então, se a ovelha se distanciar do rebanho por mais de 10 metros, ela não consegue retornar para o rebanho, ela não consegue enxergar o pastor. Ela fica sem direção. Então, é por isso que o salmista está dizendo: Senhor, me guia, Senhor. Senhor, me guia. Nós precisamos ser guiados por Deus. Irmãos, sempre haverá uma porta aberta. Lembre-se, Deus sempre vai deixar uma porta aberta. Só que, para nós encontrarmos essa porta, é Ele que precisa nos guiar. E observe bem essa outra declaração, quando o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, eu digo para vocês que quantas vezes nós falamos: eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou um crente fervoroso. Então, você vê aquela pessoa orando, buscando, profetizando, determinando, e aí você chega num momento como esse, num momento de forte tempestade, que você precisa passar pelo vale da sombra da morte. E aí nós falamos assim: Senhor, me livra desse vale da sombra da morte. Não deixe eu passar por ele. Senhor, não deixe eu passar por crise. Não deixe eu passar por problemas. Quantas vezes eu tenho orado ao Senhor, falei: Senhor, me tira desse problema, Senhor, afasta de mim essas crises, Senhor, eu queria viver uma vida sem problemas. Mas deixa eu falar com vocês, esses problemas que nós passamos, eles servem como oportunidade para Deus agir. Esses problemas, eles são necessários. Essas lutas, essas tribulações, essas dores, elas são necessárias para derrubar muitas coisas na nossa vida, derrubar muitos ídolos, nos aproximar de Deus, fazer a gente acordar e alinhar a nossa caminhada. Quantas vezes nós estamos tão distante de Deus? Vamos continuar aqui
o salmista fala que ele não vai temer o vale da sombra da morte, porque tu, referindo-se a Deus, está comigo. Que certeza, convicção. E ele fala assim: a tua vara e teu cajado me consola. Que bom saber que o Senhor nos consola em meio às crises. E ele continua dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por que o salmista está dizendo: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? A ovelha, ela andava e se feria muitas vezes. Chegava no final da tarde, aquela ovelha, ela estava com algumas marcas, né, feridas, arranhões no rosto, né? E aí, o que acontecia? Se não colocasse um remédio nessas ovelhas, vinha uma mosca, a mosca varejeira, ela pousava naquela ferida e ali criava bicho. E esses bichos, eles entravam no nariz ou entravam na orelha, na boca. E esses bichos, eles iam para o cérebro da ovelha. Aquilo causava uma dor intensa. E essas ovelhas desesperadas, elas começavam a bater a cabeça no chão, na parede, para ver se aliviava aquela dor, até essa ovelha morrer. E aí o que o pastor fazia? O pastor pegava essas ovelhas, colocava esse óleo, um óleo muito cheiroso, mas também servia como repelente. Colocava e essas moscas varejeiras não pousavam ali. Mesmo que houvesse feridas, arranhões, não ia ter bicho. Deixa eu falar com você. Por mais que tenhamos feridas, o Senhor sempre vai colocar algo, esse óleo sobre nossas vidas. E, finalizando, Davi diz assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Eu confio nisso. Eu confio que o Senhor está comigo, não só nos finais de semana, de mês em mês. Ele está conosco todos os dias. Então, meu irmão, trago essa palavra ao seu coração. Desejo para você um excelente dia. Logo mais à noite nós vamos ter uma outra mensagem. Que Deus possa te fortalecer nessa manhã. Um abraço, fica na paz. Eu vou dizer para você o seguinte: qualquer coisa que você precisar aí da equipe pastoral, nós estamos à sua disposição. Orando sempre por você, ore por nós. Nós cremos que Deus vai nos fazer sair dessa crise. E em Cristo somos mais do que vencedores. Um abraço.